Olá pessoal, tudo bem? Primeiramente eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevessem aí no canal, né, compartilhasse o vídeo, né, para que outras pessoas possam, dentro de suas necessidades, aproveitarem também a nossa aula. Continuando aí, né, a nossa conversa a respeito do Poder Judiciário, hoje nós vamos ver como o Poder Judiciário ele é organizado, como o Poder Judiciário ele funciona, né? Nós já falamos em aulas anteriores que o Poder Judiciário é um só. Ora, professor, se o Poder Judiciário é um só, então como ele é organizado? Como existem vários órgãos do Poder Judiciário? Gente, isso daí é simplesmente por uma questão prática, tá? Porque já imaginaram vocês se houvesse só um órgão do Poder Judiciário lá em Brasília para atender toda a demanda nacional? Seria o caos, né? Mesmo com essa organização do Poder Judiciário, né? Estabelecendo vários órgãos, né? Cada um com as suas atribuições, nós já temos uma demora processual muito grande. E, sem sombra de dúvidas, a demora processual é o grande calcanhar de Aquiles, né, da Justiça Nacional. Imaginem vocês se houvesse somente um órgão, né, lá concentrado em Brasília. E a Constituição Federal, ela traz no artigo 92, que nós vamos ver, né, daqui a pouquinho, quais são, né, os órgãos que compõem o Poder Judiciário. Mas o Poder Judiciário ele funciona basicamente em torno de um funcionário especial que é o juiz, né? E aí, quando eu falo juiz, é o juiz de primeira instância, né, da Justiça Comum Estadual, o juiz lá federal, da Justiça Comum Federal, o juiz do trabalho, né? Nos tribunais, os desembargadores, nos tribunais superiores, os ministros, né, como são denominados juízes, por exemplo, lá do Supremo, do STJ, né, do TST, do STM, né, e do Tribunal Superior Eleitoral. Eles são regulados, ou a sua atividade é regulada, né, atualmente pela Lei Orgânica da Magistratura Nacional, né, que foi estabelecida lá pela Lei Complementar número 35, de 14 de março de 1979. Mas por que a Lei Orgânica da Magistratura Nacional é que regula a atividade da magistratura ainda? Porque nós temos no Congresso Nacional o Estatuto da Magistratura, né, que foi uma imposição da Constituição, né, de 1988. Só que por motivos, né, que não nos cabe aqui nesse momento enfatizar, essa lei, né, que é a Lei Orgânica da Magistratura, que é o Estatuto da Magistratura, já se encontra no Congresso Nacional, né, já há quase 30 anos, sem que haja uma solução a respeito. Então, a Constituição Federal ela fala em Estatuto da Magistratura, lá no artigo 93, mas na realidade quem regula a atividade da Magistratura Nacional atualmente é a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que, como eu já disse, é a Lei Complementar número 35, de 14 de março de 1979. Até que esse Estatuto da Magistratura ele seja lá devidamente aprovado pelo Congresso Nacional. A magistratura ela é composta, né, por um funcionário público, né, especial, que nós chamamos de juiz, né. Ele, para ingressar na magistratura, gente, ele tem que ser recrutado pelo Poder Judiciário. E no Brasil nós temos aí basicamente 3 formas de recrutamento para a magistratura. Ou ela é por concurso público, ou ela é através do 5º constitucional, ou ela é através de indicação do presidente da República e aprovação lá do Congresso Nacional. Aprovação do Senado Federal, né? Os juízes de primeira instância, né, eles só são recrutados através de concurso público, né?
Então você faz um concurso público, precisa ser bacharel em Direito, ter no mínimo 3 anos de prática jurídica forense. Não estou querendo dizer que você tenha que ser advogado, tá? Não é isso, né? Às vezes você é um delegado de polícia, né? Ou você trabalhou no fórum lá como escrivão, escrevente, né? Então a própria Constituição ela diz, né, que é comprovação de atividade jurídica, não necessariamente, né, como advogado. Então você entra como juiz através de concurso público, né? Aí você tem um estágio probatório, né, de 2 anos. Passado esse estágio probatório, o tribunal respectivo vai fazer lá uma avaliação, e aí, se você for aprovado nessa avaliação, você será vitaliciado, né? O que é o vitaliciamento? O vitaliciamento é você se tornar juiz, né, com impossibilidade de perda do cargo, né, aí a não ser por decisão judicial transitada em julgado. Esse é o recrutamento através do concurso público. Isso se dá com o juiz estadual, o juiz comum federal, né, com o juiz do trabalho, né? Juiz eleitoral não, porque o juiz eleitoral, conforme falaremos abaixo, o juiz eleitoral ele não é específico eleitoral, né? O juiz eleitoral ele é um juiz estadual que, vamos assim colocar, né, entre parênteses, ele é emprestado para a justiça eleitoral, né, para que haja atuação, né, nas questões eleitorais. Então, o recrutamento primeiro por concurso público, os juízes de primeira instância. Depois nós temos nos tribunais, né, o chamado quinto constitucional. O que é o quinto constitucional, né? O quinto constitucional ele é a participação de membros da OAB, dos advogados, né, e do Ministério Público. Então, 1/4, né, dos juízes que compõem alguns tribunais, e a Constituição diz quais são os tribunais, né, que admitirão o ingresso pelo quinto constitucional. Então tem lá 1/5, aliás, 1/4 não, 1/5, 20% desses juízes nos tribunais que a Constituição permite são recrutados através da escolha feita pelos órgãos de classe. Por exemplo, se um desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, que foi recrutado através da OAB, ele vem a falecer ou ele é aposentado, a OAB vai fazer uma escolha de um outro membro, né, para que seja aí em lista sextupla apresentado ao tribunal. E aí o tribunal transforma em lista tríplice, manda para o governador do estado, e o governador do estado faz a escolha dentro dessa lista tríplice. Se é um membro do Ministério Público que venha a falecer ou por acaso ele venha a se aposentar, aí o Ministério Público faz lá a escolha do seu, né, candidato, e envia também para o tribunal na forma especificada pela Constituição Federal. Isso é o que chamamos de quinto constitucional. Então a pessoa nunca foi juiz, mas ela é advogado, ou ela é promotor de justiça, né, ou procuradora de justiça, acaba podendo ser aí, né, um desembargador de um determinado tribunal. E o legislador fez isso com o intuito, né, de mesclar, né, os tribunais, né, autorizados na forma do artigo 94 da Constituição a recrutarem integrantes através desse sistema. E temos o sistema da indicação pelo presidente da República, né, que é o caso do Supremo Tribunal Federal, né, onde o presidente da República ele faz a indicação e aí o candidato ele é submetido a uma provinha, né, uma sabatina, entre aspas, lá no Senado Federal, tal, e obtendo a aprovação do Senado, ele integrará, né, o Supremo Tribunal Federal. O último que nós tivemos, né, aí ingressante no Supremo através desse sistema foi o ministro Alexandre de Moraes, né, que foi inclusive indicado aí pelo ex-presidente Michel Temer.
como os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles se aposentam compulsoriamente aos 75 anos de idade, agora esse ano, em novembro, nós teremos a aposentadoria aí do decano do tribunal, né, que é o ministro Celso de Mello. E aí vai vagar, né, uma cadeira lá no Supremo Tribunal Federal, e o presidente da República, ele é obrigado a fazer uma indicação, ele faz a indicação, a pessoa tem que ter mais de 35, menos de 65 anos de idade, ter reputação ilibada e notável saber jurídico. Eu sempre brinco que há aí um quarto requisito, que é ser amigo do presidente, né? Porque se você não fizer parte do círculo de amizade, né, de contato do presidente da República, você pode ter conduta ilibada, notável saber jurídico, ter a idade exigida pela lei, você nunca vai ser, logicamente, indicado aí a uma cadeira do Supremo Tribunal Federal. Em outros países, gente, por exemplo, nos Estados Unidos, nós temos um sistema de eleição, né? Então, uma determinada comunidade lá, ele faz uma eleição e elege um juiz, né, para atuar naquela comunidade, né, naquela circunscrição territorial. No Brasil, não precisa nem dizer que esse tipo, né, de recrutamento não daria muito certo, né? A pessoa, você vai fazer uma eleição para escolher um juiz, o cara já vai logo pedir para ele, seguinte, votei em você, tal, você precisa aliviar aí na minha pena, tal. Bom, no Brasil, infelizmente, mesmo que se quisesse implantar esse sistema, no meu modesto entendimento, não haveria nenhuma possibilidade prática, né? E existe também, em alguns países, sistemas da cooptação, né? Onde o Poder Judiciário recruta membros, né, dentro da sua própria organização judiciária. Então, o próprio Poder Judiciário é que faz o recrutamento, também não é o caso do Brasil. Então, no Brasil, a forma de ingresso é através de concurso público, em primeira instância, nos tribunais, alguns deles, o 5º Constitucional, e também o sistema de indicação feito pelo presidente da República, e aí um exemplo bem claro é o Supremo Tribunal Federal. O juiz, gente, e aí quando eu digo juiz, tanto faz o juiz de primeira instância, né, como o juiz de segunda instância, os juízes, os ministros lá dos tribunais superiores, eles precisam ter segurança jurídica, né, e segurança funcional para poderem trabalhar, né? A pessoa, o juiz, né, da comarca lá do interior, que tem que decidir contra o prefeito, o juiz que tem que decidir contra o governador do estado, lógico, ele vai sofrer pressão política, né, aquela coisa toda e tal. Toma cuidado, senão você vai ser removido da comarca, não vai ser promovido e tal. Quer dizer, o juiz, ele tem que ser imparcial, né? O juiz que é imparcial não tem nenhuma validade. E para assegurar essa imparcialidade, o legislador, ele deu algumas garantias à magistratura, né? Garantias essas que vêm previstas no artigo 95 da Constituição Federal, né? Também, depois nós vamos ver mais adiante, que essas garantias também foram estendidas aí ao Ministério Público. Mas vamos, por enquanto, falar, né, aí da magistratura. Então, quais são essas garantias aí dadas pela Constituição Federal, lá pelo artigo 95? Vitaliciedade. O que é vitaliciedade? Você lembra lá no início da aula que eu falei? O juiz fica 2 anos, né, quando ele é recrutado por concurso público, como juiz substituto, e aí depois, ao final desse prazo, ele faz lá uma avaliação perante o seu tribunal e, sendo aprovado, ele passa a ser juiz vitalício. O que é um juiz vitalício, gente? Só perderá o cargo em decorrência de 3 coisas: da morte, da aposentadoria e de decisão transitada em julgado, né? Se o juiz comete lá um crime grave e aí ele é submetido a um processo criminal e ao final ele é condenado por sentença transitada em julgado. Nesse caso ele perderá o cargo, né? Será exonerado do cargo pela morte, lógico, né? E através
da aposentadoria. E aqui eu queria abrir um parênteses para o lobby que é feito, né, aí pelo próprio Poder Judiciário, né, e isso não é segredo nenhum, isso se vê de forma escancarada, que existe uma proteção muito grande, né, do Poder Judiciário para com o próprio juiz e infrator, né? E o que a gente vê na maioria das vezes é o juiz que comete aí um delito grave, ele receber uma punição, que eu até sempre brinco, falo, nossa, mas é uma punição muito severa. Ele é aposentado com a integralidade dos seus vencimentos. Olha que bacana, né? Aí o cara comete lá um crime, um ato grave e tal, aí vem o tribunal e fala, vou te punir e tal, qual a punição? Ó, você vai se aposentar a partir de agora, vai ficar em casa e vai receber a totalidade dos seus vencimentos. Poxa vida, né? Que penalidade terrível essa, né? Então, apesar do legislador prever que o juiz pode, né, perder o cargo em decorrência de decisão transitada em julgado, isso infelizmente ainda pouco ocorre. Até ocorre, tá? Até ocorre, mas ocorre em pequeno número. Podemos citar um exemplo, o Lalau, né, que era aquele juiz do Tribunal Regional, né, lá de São Paulo, quando estava construindo um tribunal e houve desvio de verba e tal, ficou famoso, né, a época perdeu o cargo e tal, mas são situações bem pontuais. Então, o que é a vitaliciedade? É a segurança do cargo, não poder ser mandado embora senão em virtude de decisão judicial transitada em julgado. A outra garantia que é muito importante é a inamovibilidade, né? Que é a inamovibilidade. O juiz não pode ser removido de comarca ao bel prazer de uma autoridade política, né? O prefeito não gostou do juiz, vamos mandar o juiz aqui de Dracena, de Adamantina, vamos mandar ele lá para Ribeirão Preto. Não pode, né? O juiz, se ele quiser, ele inicia e ele termina, né, a sua carreira na mesma comarca, que ele não é obrigado a sair da comarca, né? Agora, se ele quiser, tem lá os concursos de remoção. Então, abre-se lá um concurso de remoção, o juiz, se quiser, né, ele se inscreve, não está contente numa determinada comarca, ele se inscreve para uma comarca que porventura esteja vaga, né? E aí haverá a possibilidade dele mudar de comarca, nós chamamos de promoção, né, em duas circunstâncias, por antiguidade e por merecimento, né? Antiguidade é o tempo que o juiz, né, que ele é juiz. Merecimento é o aproveitamento dele, né, com relação às decisões judiciais, né? Porque o juiz é livre para decidir, viu, gente? Mas se ele começa a decidir e essas decisões começam a ser reformadas lá pelo seu tribunal ou por outros tribunais, o que acontece? A sua produtividade aí, né, ela se mantém, mas a qualidade ela é também muito importante. Então, o juiz que começa a errar muito, ele vai ter problemas depois para ser promovido, né, por merecimento. Por quê? O juiz ele pode mudar de comarca porque ele não gosta da cidade, ou ele pode mudar de comarca porque ele quer subir na carreira da magistratura. E como é que ele sobe? Ele entra, né, lá em primeira instância, né, através de concurso público, como juiz substituto, depois ele é vitaliciado em entrância inicial, né? Que é a entrância? A entrância é a organização das comarcas. Então ele entra em entrância inicial, depois, né, de um certo tempo, ele se inscreve nesse concurso de promoção, ele pode ir para a entrância intermediária, depois ele pode ir para a entrância final, né? Então o juiz aqui ele começa em uma determinada comarca de entrância inicial, depois ele passa para a entrância intermediária e depois para a entrância final. Tudo isso, lógico, ele vai ter uma melhoria, né, aí do seu salário, né? E também ele vai chegando mais perto do tribunal. Então o juiz
que ele ingressou na comarca de primeira instância, ele vai para a instância intermediária e para a instância final, a próxima já é o quê? O tribunal respectivo. Então ele pode virar desembargador, né, do Tribunal de Justiça de São Paulo, se for aqui no estado de São Paulo, de Minas Gerais, se for Minas Gerais, e assim por diante. Então ele tem aí, através desses concursos aí, né, de promoção, ele tem a possibilidade de galgar a carreira da magistratura. Ele sai lá de juiz substituto e poderá chegar até, né, o próprio tribunal na condição de desembargador. Outra garantia é a irredutibilidade de vencimentos. A irredutibilidade de vencimentos, sem problema, né? Todo funcionário público tem, né? O juiz também tem essa redutibilidade de vencimento. O que pode ser descontado do salário do juiz? Bom, imposto de renda, né? Previdência, essas coisas, tem que descontar, mas não pode ser, sob nenhum pretexto, né, feito aí, né, qualquer diminuição aí da remuneração percebida pelo magistrado. Então, as 3 garantias, né, dadas aí pelo artigo 95 da Constituição, é a vitalícia dati, né, que o juiz adquire após o concurso público no prazo de 2 anos, e aqui eu quero abrir um parênteses, que quando ele é recrutado pelo 5º ou através de indicação do presidente da República, ele já ingressa no tribunal como juiz vitalício. Ele não tem nenhum prazo para ele se vitaliciar. A vitaliciedade só tem um prazo para ser adquirida quando ele for recrutado através de concurso público. A inamovibilidade não pode ser retirada da comarca por interesses políticos, né? Ou qualquer outro interesse. E aqui eu quero abrir um parênteses também. Pode até o juiz ser removido da comarca por interesse da própria administração da justiça, entendeu? Juiz muito complicado, está causando muito problema para o tribunal através de um procedimento administrativo, dada a ampla defesa, poderá remover o juiz a bem de serviço público, mandá-lo para uma outra comarca. Mas por interesses políticos isso não é possível. E a irredutibilidade de vencimentos, que é estendida, né, logicamente, a todo funcionário público. A magistratura, ela não tem só privilégios, né? A magistratura tem também impedimentos. E o próprio artigo 95 da Constituição Federal, ele trata desses impedimentos, né? Lá no parágrafo único do artigo 95 diz: é vedado ao juiz exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistrado. Então o juiz não pode, a não ser que ele esteja, né, ainda que ele esteja em disponibilidade, ele não pode exercer qualquer outro cargo, a não ser um de magistério, né? Nós vemos aí em faculdades, né, algumas faculdades, juízes lecionando, né, que por sinal é uma grande contribuição, porque o profissional que chega a juiz é que ele detém, né, um profundo conhecimento jurídico, e quem duvidar disso é só enfrentar os concursos públicos aí da magistratura, que vocês perceberão o quanto é difícil, né? Então, esses juízes, né, só poderão exercer, além da função de juiz, uma de magistério. Não pode receber qualquer título ou pretextos, custas ou participação no processo, desde o inciso 2, isso é uma coisa, né, mais que lógica. Não pode dedicar-se à atividade político-partidária, né, pelo menos, né, gente, diretamente. Infelizmente a gente vê, principalmente no Supremo Tribunal Federal, alguns ministros, né, que vestem a camisa, né, de agremiações partidárias aí, né, de forma oculta, mas que não conseguem esconder, né, de forma nenhuma. Infelizmente, né, temos isso. Não pode ainda receber a qualquer título pretextos, auxílios ou contribuições, ou seja, o juiz não pode receber nenhum tipo de ajuda financeira, né? E também não pode exercer advocacia no juízo ou tribunal ao qual se afastou antes de decorrer os 3 anos do afastamento do cargo, né, por aposentadoria ou por exoneração. Então, se tem um juiz, ele foi exonerado, ele aposentou, tem o que nós chamamos de quarentena, né, quarentena jurídica, que são 3 anos aí contados, né, do momento da exoneração ou da aposentadoria.
Então, como vocês puderam perceber, o juiz tem garantias, né? A magistratura tem garantias, mas tem também impedimentos. E tanto as garantias quanto os impedimentos estão todos eles aí elencados no artigo 95 da Constituição Federal. Bom, quando nós iniciamos a aula, lá no início falamos, o Poder Judiciário é um só, tal, mas ele tem vários órgãos, né? E a Constituição, ela nos diz quais são esses órgãos do Poder Judiciário. Além de nos dizer, né, a Constituição ainda faz o quê? Ela define como esses órgãos eles são constituídos e como eles funcionam, né? Por exemplo, o órgão máximo do Poder Judiciário, quem é? Supremo Tribunal Federal, né? Está localizado onde? Lá em Brasília. Ele é composto o quê? De 11 ministros, 11 juízes, né, denominados de ministros, né? E tem também a sua atribuição, ou seja, o Supremo Tribunal Federal, ele não pode julgar tudo. Por exemplo, você quer entrar com ação de cobrança contra o Zé das Quantas que te vendeu lá um determinado bem e não te pagou. Você não vai poder ingressar com ação lá no Supremo Tribunal Federal, né? Você tem que ingressar com ação onde? Onde os critérios determinativos de competência falam que você tem que promover. Por exemplo, se o cara mora em Dracena, você promove a ação em Dracena, Damantini, Tupã, e assim por diante. Então, o Supremo Tribunal Federal, ele é o órgão máximo do Poder Judiciário, que foi criado principalmente, ou com a finalidade principal, de proteger a autoridade da Constituição Federal. Então, quando houver ofensa à Constituição, o Supremo Tribunal Federal é chamado, através, lógico, das provocações pertinentes, né, a afastar, coibir, né, essas violências constitucionais. E o legislador, ele trata aí do Supremo Tribunal Federal, né, no artigo 101 e 102. Né? Então, se você vai, né, lá no artigo 101 e 102, né, da Constituição Federal, você vai verificar, né, quais são as funções, né, quais são as atribuições. Quando falamos em atribuição, ou seja, aquilo que o tribunal pode fazer, estamos falando de competência, né? Então você vai ver qual é a competência do Supremo, como ele é organizado, né, lá no artigo 101 e 102. Nós temos no artigo 103b da Constituição o CNJ. Vocês devem ouvir falar muito aí do CNJ, né? Conselho Nacional de Justiça. O CNJ, ele é um órgão do Poder Judiciário, só que aqui ele tem uma característica própria, ele não julga ações. O CNJ, ele tem poder censório, ou seja, ele fiscaliza a atuação do Poder Judiciário, dos juízes, dos auxiliares da Justiça, ou seja, de todos aqueles que aí funcionam no Poder Judiciário. Depois, no artigo 105, nós temos o Superior Tribunal de Justiça, né? O Superior Tribunal de Justiça, gente, ele é um tribunal, né, que foi criado pela Constituição lá de 88 com a finalidade de desafogar o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal estava muito abarrotado, né? E tinha, abaixo do Supremo, nós tínhamos o Tribunal Federal de Recursos, mas não dava conta, né? Então, o que o legislador fez? Ele criou o Superior Tribunal de Justiça e deu ao Superior Tribunal de Justiça a competência, que está elencada lá no artigo 105 da Constituição, de proteger a autoridade e a eficácia da lei federal abaixo da Constituição. Então, toda lei federal abaixo da Constituição, você entendeu? Que porventura estiver sendo violada na forma do artigo 105 da Constituição, haverá o quê? Haverá o chamamento do STJ através, né, das ações próprias, dos recursos próprios, né, para que ele faça essa proteção. E vocês verão lá no artigo 105 qual é a atribuição, a competência, como funciona, né, o Superior Tribunal de Justiça. O 104 diz como é feita a constituição, né, a organização do Superior Tribunal de Justiça, que nesse momento remeto vocês, né, a essa pesquisa. Nós temos também, né, lá no artigo 92 da Constituição, né,
como órgão do Poder Judiciário, o Tribunal Superior do Trabalho, né? Lá no inciso 2A. Inclusive, foi incluído. Bom, então, continuando aí, que nós estávamos falando, o artigo 92, inciso 2A, trata aí, né, ou também concebe o Tribunal Superior do Trabalho como órgão do Poder Judiciário. Aí alguém pode perguntar, professor, mas o TST já não existia, só agora ele foi criado e incluído aí como órgão do Poder Judiciário? Não foi nada disso. É que entre os artigos 111 e 116, né, o legislador tratava dos tribunais e juízes do trabalho. E dentre esses tribunais que o legislador se referia, já estava compreendido quem? O Tribunal Superior do Trabalho. O que houve agora foi simplesmente uma especificação desse tribunal como sendo aí órgão do Poder Judiciário, né? Temos também os tribunais regionais federais e juízes federais. Isso nós já vimos até em aulas anteriores, né? Que a Justiça Comum Federal ela é composta dos TRFs, que são 5 TRFs, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, e também em primeira instância pelos juízes, né, federais, ou pelos juízos, né, federais, né? E aí você vai encontrar, né, como é organizado, como funciona aí, né, a Justiça Comum Federal entre os artigos 110, 106 e 110. A Justiça do Trabalho, né, que é uma justiça especial, nós já estudamos em aulas anteriores, que são 3 as justiças especiais: Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral e Justiça Penal Militar. Justiça do Trabalho, aquela que resolve questões oriundas do capital trabalho, ela está aí regulada entre os artigos 111 e 116. A Justiça Eleitoral, né, que cuida somente de questões eleitorais, né, lógico, pertinente às eleições, e o Brasil tem muita eleição, né, cada 2 anos nós temos eleições, né, quando não é para prefeito, é para governador, para presidente da república, para deputado, senador e assim por diante. Então, a Justiça Eleitoral, ela cuida somente dessas questões. A Justiça Eleitoral, em primeira instância, ela é organizada, ela é composta pelas juntas eleitorais e pelos juízes eleitorais, em segunda instância pelos tribunais regionais eleitorais e, como instância máxima, o Tribunal Superior Eleitoral, lá radicado em Brasília. Mas para um melhor entendimento, é só pegar aí, né, o artigo 118 até o 121, que lá vocês encontrarão toda essa organização e regulação. A Justiça Militar, né, que cuida somente de questões penais militares. Tem a Justiça Militar da União, que cuida lá das infrações penais cometidas pelos integrantes das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, né? E temos a possibilidade dos tribunais da Justiça Militar Estadual, né, devidamente constituída, inclusive com o Tribunal de Justiça Estadual Militar. Só que a Constituição Federal, né, ela exige, né, que para a constituição de uma justiça militar própria, de um tribunal de justiça militar estadual, o Estado tenha pelo menos 20 mil integrantes, né, no seu efetivo militar. E aí não podemos confundir Justiça Militar Estadual com a Justiça Militar da União. Justiça Militar da União só para casos que digam respeito a infrações cometidas por integrantes das Forças Armadas, e Justiça Militar dos Estados, que dizem respeito às infrações penais cometidas no exercício da função pelo efetivo militar daquele Estado. E aí só pode o Estado constituir o seu tribunal, a sua justiça militar particularizada, se porventura tiver pelo menos 20 mil efetivos militares no seu Estado. O Estado de São Paulo tem o Tribunal, né, de Justiça Militar, o Estado de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, tá? E temos a Justiça Militar em primeira instância e em segunda instância. A Justiça Militar da União é composta
em primeira instância pelos conselhos de justiça, pelos juízes, né, militares e pelo Superior Tribunal Militar. Nos estados onde não houver justiça militar organizada, quem assume essa função é o Tribunal de Justiça do Estado. Mas se houver a justiça militar devidamente organizada, ela em primeira instância é composta pelos juízes militares, pelos conselhos de justiça e em segunda instância o Tribunal de Justiça Militar daquele estado. Quero só chamar a atenção que, por exemplo, o Tribunal Superior Militar da União, ele não é órgão de recurso de decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado. Então, não pode haver essa confusão. Por exemplo, o Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo dá uma decisão. Você quer recorrer para o STM, o Superior Tribunal Militar? Não há possibilidade, porque lá é um outro, apesar de ter o mesmo nome, né, Justiça Militar, ela diz respeito a outros integrantes de outras categorias militares, né? E para finalizar, as justiças estaduais, né, gente, que elas são organizadas pelos estados, os estados têm competência concorrente para fazer, né, e aí cada estado tem a sua justiça organizada. Basicamente, né, é composta por um tribunal de justiça dividida em comarcas, né? No estado de São Paulo tem mais de 300 comarcas, né? E tem um Tribunal de Justiça que tem 360 desembargadores. Então, a Justiça Paulista é uma justiça muito grande, né? Tem milhares de funcionários. E é dividido o quê? Em comarcas, tem mais de 300 comarcas no estado, e em instância superior temos o Tribunal de Justiça. E cada estado, todos os estados da federação, inclusive o Distrito Federal, tem também o seu Tribunal de Justiça e também é dividido em comarcas, né? É o que nós chamamos de Justiça Comum Federal, estadual. A Justiça Comum Federal, já falamos que é aquela que atua em causa em que a União, as suas autarquias, empresas públicas ou fundações públicas da União estejam presentes como autoras ou intervenientes. Justiça Comum Federal, em primeira instância os juízes federais e em segunda instância o Tribunal Regional Federal respectivo. Bom, gente, em suma, é isso que nós queríamos dizer. Já tínhamos enfocado, mesmo que superficialmente, lá quando estudamos a aula 8, hoje voltamos, né, de uma forma mais aprofundada, conhecer, né, um pouco daquilo que é o Poder Judiciário brasileiro. Sempre lembrando a vocês que há necessidade de se socorrerem aí da doutrina, né, jurisprudência, né, própria Constituição Federal. E, gente, hoje, com a facilidade que tem de pesquisa, vão até os sites aí dos tribunais, do STJ, dos TJs, do STF, e procurem conhecer um pouco da realidade de cada uma dessas justiças. Espero que vocês tenham aproveitado, tá? E voltaremos, né, nas próximas aulas a enfocar aí, né, questões de suma importância para aqueles que estão aí imbuídos, né, na vontade de se tornarem aí bons operadores do direito. Um abração a todos e até mais.